dia. Meu nome é Sandra Helena Costa e eu estou aqui com o professor Ricardo. Nós vamos estar conversando com vocês a respeito de vapes, né, tabaco, né, e doenças de tabaco relacionadas. Vou me apresentar, em seguida passo para o doutor Ricardo, ok? Eu sou técnica da Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado do Rio. Sou oriunda do concurso de 2001, né? E desde 2002 eu estou atuando na Superintendência de Vigilância Sanitária. O meu contato com o tabaco, ele veio lá de 2003, na cerimônia que ocorreu em Brasília da confirmação por parte do Brasil da Convenção Quadro, né? Ou seja, o Brasil, em 2003, aderiu à Convenção Quadro, que foi o primeiro tratado do mundo de saúde pública, tá? E desde então eu venho acompanhando a trajetória das ações de controle de tabaco no Brasil. Em 2009, tive o prazer de coordenar no estado do Rio a implementação da Lei 5.517, que foi a lei que proibiu o uso de produtos fumígenos em ambientes fechados, né? É a campanha chamada Campanha Rio Sem Fumo. E foi uma campanha muito bem sucedida, que mudou o perfil do Estado em relação ao uso de produtos fumígenos, né? E no Brasil também, porque 5 estados, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, fizeram ações que reduziu sensivelmente o uso de produtos fumígenos, a ponto de ganhar um prêmio na OMS, tá? Vou passar um pouquinho para o doutor Ricardo, para ele poder estar se apresentando e conversando. Ricardo Meirelles, eu sou médico pneumologista, né? E por ser pneumologista, né, comecei a atuar contra a questão do tabagismo e iniciei isso desde 1996, né? Que eu trabalho no controle do tabagismo, trabalhando atualmente. Eu trabalho no Programa Nacional do Tabagismo do INCA e sou coordenador da Comissão de Combate ao Tabagismo na Associação Médica Brasileira. E pelo Estado eu trabalho no Instituto Estadual do Tórax, ali Parreiras, que é um instituto é um hospital de tuberculose, quando eu estou implantando agora um programa também de controle de tabagismo e tuberculose associado. O senhor podia contar um pouco para a gente da trajetória, né, da nicotina, por que ela é tão agradável, por que ela se torna tão atrativa, né, as nocividades no corpo humano. Então, uma coisa que sempre me causou espanto, assim, como médico, pneumologista, lá atrás, eu não entendia por que as pessoas fumavam cigarro, charuto, cachimbo. Porque eu consegui entender por que as pessoas bebem, né? Porque tem um sabor, porque usam outras drogas que mudam o comportamento, enfim. Mas nicotina é uma coisa que eu não consegui entender. Porque, na mim, se fumar um cigarro, eu botar uma fumaça para dentro e jogar uma fumaça para fora. Durante muitos e muitos anos, a comunidade científica não entendia a nicotina como droga. E achava que o tabagismo era só uma opção, né? Um estilo de vida. E então, a partir já do final dos anos 90, 96, 97, surgiu o primeiro relatório comprovando que nicotina é droga, tá? Então a nicotina é uma droga pesada. O que é uma droga? Qualquer substância que a gente coloca no organismo e ele precisa daquilo para que você se sinta bem. Então você começa usando pouco cigarros por dia, o fumante acaba tendo uma tolerância. Pouco não satisfaz, ele começa a fumar cada vez mais, né? Então como é que a nicotina, por que a nicotina é uma droga? Como é que ela atua no cérebro? A partir do momento que o fumante dá uma tragada no cigarro, ou no cigarro eletrônico, ou qualquer derivado do tabaco, a nicotina chega no cérebro em mais ou menos 10 segundos. Quando ela chega no cérebro, ela vai entrar no tocagem chamando os receptores que recebem nicotina e libera umas substâncias químicas que dão uma sensação de prazer e bem-estar. Oi? Então, aí eles liberam uma substância chamada dopamina. Dopamina é um neurotransmissor do prazer. Isso dá muito prazer. E como tem um tempo curto no sangue, a pessoa tem que fumar vários cigarros por dia, ou dar várias tragadas de cigarros eletrônicos, várias vaporizadas, para manter a sensação de prazer e bem-estar. Então isso é uma droga pesada. A dependência da nicotina é pior do que outras drogas.
Então, tem uma dependência maior do que o álcool, maior do que o THC da maconha, maior do que a cocaína. Só que você não muda o comportamento. Então faz com que a pessoa fume várias vezes por dia. E além disso, como o cigarro sempre foi uma droga legalizada, sempre se pôde fumar, você tem um hábito de fumar, então ele faz parte da vida do fumante. Tudo leva o cigarro. Acabou de comer, eu vou tomar um cigarro. Vê televisão, eu fumo um cigarro. Tá estressado, vou cigarro para me acalmar. Então, o cigarro faz parte da vida do fumante, é uma pessoa que o acompanha. Então, ele vive um fumante. Então, tem a questão da droga, a nicotina, tem a questão também de comportamento e uma questão psicológica, por isso que é difícil parar de fumar. Mas não que é impossível. Ô, Paulo, voltando um pouco aí, pegando o gancho do que o Dr. Ricardo falou. Em 1996, ficou comprovado que a nicotina é um produto, é uma droga, né? E que ela causa toda uma dependência, né? Só que a nicotina, ela tem um grande problema, ela tem um sabor rascante, o que impede que você fume muitos cigarros por dia, né? Então, paralela a essa questão da nicotina ser identificada como uma droga nociva, tinha também a questão de como fazer as pessoas ficarem viciadas, e aí o nome é viciada mesmo, né? Dependentes, né, da nicotina, se ela era um produto que causa uma aversão. Então aí entrou toda a indústria do tabaco de uma forma nociva, fazendo com que se criassem mecanismos para agirem de duas formas. Primeiro, mascarar o sabor da nicotina, né? Tornar ela mais agradável. E a segunda, fazia com que ela conseguisse penetrar mais no organismo. Porque apesar de você fumar muitos cigarros, a quantidade que o organismo conseguia absorver, por questões metabólicas, era uma questão muito pequena. Então, como é que a indústria do tabaco fez isso? A indústria do tabaco criou os vapes, né? Disfarçadamente, no primeiro momento, dizendo que era um substitutivo aquelas pessoas que queriam cessar com o uso de produtos fumígeros, porque você teria um maior controle da quantidade de nicotina que teria contato. Só que isso não é verdade. Por quê? Porque à medida que passaram a desenvolver produtos que são os aromatizantes, e hoje você tem cerca de 2.500 aromatizantes, né? Você tem uma indústria muito forte na Polônia, que é a grande distribuidora mundial desses aromatizantes, que produz isso. Então, você tem um veículozinho chamado Joyce, que pode ter desde o sabor de chiclete, a bala, a cookie, a bola, o que for, né? Só que isso aí precisou ser diluído, né, para que pudesse ser vaporizado no sistema do vape, que é um sistema eletrônico que tem vaporizador, tem bateria, tem tudo. Precisou que você colocasse duas substâncias ali dentro. Substâncias são as propileno-glicol e glicerina vegetal. Então, o propileno-glicol e a glicerina vegetal entraram nesse esquema todo aí para auxiliar primeiro, a esse Joyce, a esse composto, você sentiu o sabor mais agradável, né? A ajudar na vaporização e no aumento da concentração da nicotina. Então, lá atrás, enquanto você tinha os primeiros vapes com 8 miligramas por mililitro de nicotina, agora a gente sabe que tem vapes aí com até 60 miligramas por mililitro dessa substância. E isso também propiciou o quê? Ao aumento da quantidade de baforadas que você pode dar, né? Você compra o vape pela capacidade de puffs. Puffs em inglês é baforada. Então você tem hoje em dia vape sendo produzidos de 40 mil baforadas, entendeu? E essas 40 mil baforadas são consumidas muito rápido. E qual o problema dessas 40 mil baforadas, por exemplo, de uma pessoa que tem contato com isso? O cigarro eletrônico, ele tem várias substâncias tóxicas, como já falados, leva a câncer, leva doenças respiratórias graves, e o cigarro eletrônico mata mais rápido que o cigarro convencional, tá? Essa questão de ser uma redução de danos, como no início, é falsa. Ele é pior que o cigarro convencional, tá? O cigarro convencional, as pessoas começam a fumar os cigarros
de cigarro causa tabagismo, causa 55 doenças. São 7 milhões de pessoas que morrem por ano por tabagismo. É uma doença que é uma dependência de nicotina. A doença que mais mata no mundo é o tabagismo. Não tem outra. Então você pode ter com várias doenças. Todos os órgãos são afetados pela fumaça do cigarro e pelo vapor também, né? Então, dizer assim, não vai fazer mal porque é um vapor d'água, assim, quando foi dito já, tem substâncias tóxicas, tem substâncias cancerígenas. A nicotina, que está em uma condição muito maior do que o cigarro convencional, elas não levam diretamente ao câncer, mas se transformam em nitrosamina, que é cancerígena. Então já foram encontradas substâncias nitrosaminas cancerígenas em usuários de cigarros eletrônicos que nunca fumaram cigarro. Então o cigarro eletrônico é um fator para câncer. É um fator para várias doenças respiratórias, para doenças cardiovasculares, leva ao infarto. Porque a nicotina, além de ser uma droga, ela lesa o outro epitélio o faso, né? Então leva uma vasoconstricção. Então existe sim um fator independente para asma, para bronquite, para várias substâncias tóxicas e cancerígenas. E, pior, é uma dependência muito maior. Agora, o cigarro eletrônico, ele já tem uma doença específica do cigarro eletrônico. Chama-se EVALI. O que é EVALI? EVALI é um acrônimo em inglês de uma inflamação pulmonar causada só pelo uso do cigarro eletrônico. E mata, tá? E isso começou em 2019, pré-pandemia da Covid, quando teve um surto de jovens que começaram a ter insuficiência respiratória aguda, foram para o CTI, foram entubados, alguns morreram. E estudaram todas as possibilidades de infecção, de outras doenças. A única coisa que tinha em comum era o uso do cigarro eletrônico, né? Então o cigarro eletrônico mata. E recentemente, aqui no Brasil, teve uma jovem de 15 anos que morreu por uso do cigarro eletrônico, por essa doença. Leva uma inflamação aguda nos pulmões, aquele famoso pulmão de pipoca. Leva uma insuficiência respiratória e pode levar a intubação. Algumas pessoas acabam morrendo também, né? Então é uma coisa pior, ele é mais agressivo que o cigarro convencional, né? Então o que a gente tem que fazer é sensibilizar cada vez mais, principalmente jovens, que não usam cigarro eletrônico. Essa falsa sensação de que é um produto que faz menos mal à saúde é totalmente falsa, ele é pior. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa questão do cigarro eletrônico e nós, enquanto profissionais de saúde, temos que dar essa mensagem muito clara, principalmente para jovens que estão usando o eletrônico achando que o vaporzinho d'água não faz mal, é colorido, high-tech. E ele veio preencher um espaço que a gente estava reduzindo o tabagismo no mundo e agora começou de novo a aumentar e aumentou bastante o tabagismo no Brasil e aumenta cada vez mais o número de usuários de cigarros eletrônicos. E a gente não pode deixar de citar que a indústria de tabaco é uma indústria muito forte, muito poderosa. Pois já se começou um movimento no Brasil para que os estados do Sul e do Sudeste façam a liberação da venda, né? A Anvisa, a duras penas, continua mantendo a proibição da importação, comercialização, distribuição, propaganda, mas infelizmente começa também um movimento desde os estados do Sul e Sudeste para que promulguem uma lei específica fazendo a liberação da importação, porque não há fábricas no Brasil. Se ele é um produto que não é registrado pela Anvisa, ele não pode ter uma fábrica legalizada. Então, o que entra no Brasil é contrabando, né? E com o risco também deste contrabando, a gente não sabe muito bem o que é que está entrando, né? Como é que estão esses dispositivos, como é que estão essas substâncias, o joyce, então torna tudo muito mais grave, né? Mas tem uma questão importante, né? Independente de não saber o que tem dentro, já se sabe que mata. Então, é a mesma coisa que o cigarro convencional. Tem 7 mil substâncias, eles não tinham noção do que fazia. Cigarro convencional, charuto, cachimbo, narguilé. Outra coisa importante, aí você falou no cigarro eletrônico, mas jovens estão consumindo outras formas de tabaco também. Consomem cigarros, cigarrilhas que se faz à mão, o tabaco orgânico, que acha que não faz mal à saúde. Tudo tem nicotina, tudo tem monóxido de carbono que leva a combustão, o cigarro eletrônico não tem. E os cigarros convencionais tem também alcatrol, que mata também, que leva a câncer. E o cigarro eletrônico, ele entra realmente desse esquema, de só que uma coisa que não vai fazer tão mal.
Então é um produto muito tóxico, pior que o cigarro convencional, uma concentração muito mais alta e que está levando um dano muito grande. Não existe ainda caso de câncer de pulmão, porque demora um tempo para você vir a desenvolver um câncer, né? Inclusive, no começo do século XX, o tabagismo era totalmente estimulado para as pessoas, todo mundo fumar, para normal fumar. Demoramos 50 anos para descobrir que o tabagismo causava câncer. A partir de 1950 surgiu o primeiro relatório mostrando que o cigarro matava, dava câncer. E a partir daí não tem mais se conhece a doença relacionada ao tabagismo. Então o cigarro eletrônico é uma coisa que a gente tem que estar atento e ainda estar combatendo sempre, principalmente em jovens, né, nas escolas. E uma coisa importante é o seguinte, a Anvisa, já há algum tempo atrás, na verdade, em precaução, ela proibiu o cigarro eletrônico no Brasil, a produção, a venda, né, a distribuição do cigarro eletrônico. Até que se descoberto das novos estudos que mostrassem se fazia mal ou bem. Agora, em 2022, 2024, 22 anos, eles reafirmaram a proibição, tá? Eu participei até de audiências pela MD, a gente reafirmou o malefício do cigarro eletrônico. Então ele é proibido a venda, proibido a publicidade e tudo. Então, a gente não deve permitir, o que a indústria quer e alega é porque é proibido que faz mal, porque não sabe o que tem. Mas mesmo que você saiba o que tem, que é cigarro, mata. Então nós sabemos que tem o cigarro eletrônico. Então ele faz muito mal à saúde, é uma substância muito tóxica e a gente tem que combater. Uma outra coisa importante é que os jovens, usando o cigarro eletrônico, a nicotina altera muitas vezes a questão mental ela altera também a questão do aprendizado, da aprendizado, é muito tóxica para o jovem. Então eles têm realmente uma intoxicação muito alta e se tornam cada vez mais dependentes de uma droga que é muito pesada. Eu acho que vale a pena a gente citar aquela experiência que ainda se encontra no YouTube. Submeteram uma aranha a diversos tipos de substâncias narcóticas, né? E LSD, cocaína, todas as substâncias de maconha. O que aconteceu? Todas essas substâncias, a aranha ainda conseguia, com dificuldade, fazer sua teia. A única que realmente ela não conseguiu fazer sua teia, dar continuidade, foi a nicotina, quando submetida à nicotina, né? E acho que vale também a pena, a gente está falando de vapes, mas está começando a entrar também os Smurfs, que são aqueles sachêzinhos de nicotina e que, erroneamente, os atletas, os jogadores estão fazendo uso como estimulante para ter melhor desempenho em campo. Isso aí é uma coisa que já tem há algum tempo, né? Que é aquela pasta de nicotina que é colocado. Isso até os jogadores de beisebol usam muito nos Estados Unidos, mas aquilo é tabaco puro, né? Então, esse sachê de nicotina, ele não é tabaco, mas é uma nicotina sintética, tá? E isso faz dinheiro mal. E está comprovado que isso pode levar também a câncer de boca, câncer da cavidade oral, doenças respiratórias e cardiovasculares também, porque a nicotina também opera o sangue cardiovascular. Então isso realmente é uma coisa muito grave que a gente tem que estar atento, porque isso vai ser isso é absorvível também. E a gente tem que estar sempre junto com a população totalmente jovem para que não use esse sachê de nicotina. Lembrar, doutor Ricardo, a nicotina que está nos vapes não é a nicotina extraída do tabaco, é a nicotina sintética, né? Por quê? Porque ela é que permite a facilidade de combinar com outras substâncias a entrada no corpo. E permite uma outra coisa também. A folha do tabaco está sujeita ao intempério, ela é um plantio. Quando você começa a sintetizar ela em laboratório, você acaba com a questão do intempério. Você vai ter uma produção ali em larga escala, anos é fio. Exatamente. E é uma nova estratégia da indústria para que tenha cada vez mais de independente, né? Então aquela história que a indústria ela usa o cigarro eletrônico como uma forma de diminuir risco é falso, né? Inclusive, antigamente a indústria do tabaco não usava o cigarro eletrônico, então hoje cada vez mais eles estão produzindo o cigarro eletrônico, estão juntos, né? A BAT, British American Brasil Tobacco está junto com isso, a Philip Morris, todas as empresas estão juntas também na produção do cigarro eletrônico, que a gente vê que é um novo nicho, porque pela conversão quadro a gente está caindo o tabagismo no mundo, eles não podem perder o filão, né? Então o cigarro eletrônico veio para preencher esse espaço e eles vão ter que realmente cortar isso cada vez mais. Isso, exatamente. Alguém tem alguma pergunta que queiram te fazer? Aproveitem. Não? Você quer fazer uma pergunta? Não? Eu acho que encerramos, certo?
e se tornem divulgadores da casa, no esclarecimento. Nós do Vigilância temos começado a fazer palestras em colégio, né? E é para ver se segura um pouco a onda da moçada, né? Porque a indústria do tabaco nunca vai contar o que nós conversamos aqui hoje, nessa manhã. E é importante isso ser conversado e divulgado. E também é importante, né, quem possa também alertar os nossos parlamentares, porque tem projetos de lei que quer liberar o cigarro eletrônico. Isso. Tá? E não é no Sul, é no Mato Grosso. É uma senadora famosa que quer liberar o cigarro eletrônico. Está doida, enfim. E com a alegação de que faz menos mal à saúde do que o cigarro convencional, isso é falsa alegação. Então a gente tem que estar atento a isso, né? E cada vez divulgar mais informações sobre o cigarro eletrônico na imprensa e chegar à população para que não use o cigarro eletrônico. E outra coisa, né? A gente estava numa queda, o tabagismo começando a aumentar. Então nós temos que se preocupar nisso, porque não é só o cigarro, não. São várias formas de tabaco sendo colocadas. A gente tem que falar com nossos jovens para que não use nenhuma forma de tabaco. Tudo que tem tabaco tem nicotina. Tudo tem nicotina leva à dependência. É fumaça de tabaco tem aquelas 7.000 substâncias. Seja qual produto for, tá? Tabagismo mata. Tá? E é a doença que mais mata no mundo. Ok. Escrita aí é um jovem, né? E mata Os jovens. Jovens têm estudos muito bem fundamentados que correlacionam, inclusive, o declínio da atividade econômica, né? Mesmo com o que você vai arrecadar com os impostos, né, se ele for legalizado, você perde. não cobrem os gastos com saúde, Saúde. né? São muito maiores. E é uma doença evitável, né? Você poderia estar usando esse recurso em outras doenças que não são evitáveis, infelizmente. Exatamente, né? A gente tem que estar sempre atento a essa questão do tabagismo, a maior prevenção pública do mundo. Né? E o que a gente é cara de força perde muito mais para as doenças do tabaco. Então essa conta não fecha nunca. Então a gente tem que estar atento para isso e por isso que a Convenção Padro, ela vira todas essas questões, né? Questão de saúde, questão econômica, necessidade financeira, legislativa, que leis que proíbam, mas a proibição em si não vai ter um benefício, não vai ser efeito se você não tiver uma conscientização da população. Isso é mais importante que tudo. Isso, porque tem a doença também, a gente mostrou a doença do usuário. Tem a doença também pro lado de quem faz o plantio, né? Também, e chegou-se ao absurdo das plantações familiares serem todas voltadas 100% para a plantação do tabaco e não da agricultura de subsistência, né? E a Construção Quadro tem realmente isso, tem um financiamento para que as pessoas desde plantar fumo para as culturas sustentáveis. Isso. E aí, só para confirmar, só para complementar uma coisa, não sei se vocês sabem, mas nós temos 4 tipos de tabagistas: primário, secundário, terciário e quaternário. O primário é que fuma, né? Quem fica naquele ambiente fumando. O secundário é passivo, o que nem fuma, mas fica livre com fumante no ambiente fechado. Aquela fumaça que fica no ambiente mata, leva câncer, leva depressão, leva infarto de miocárdio, todos os doenças relacionados, cardiovasculares e respiratórios. Quem é o terciário? O terciário é a pessoa que não fuma, mas convive por fumante em ambiente fechado. Mas no momento as pessoas fumaram cigarro e saíram daquele ambiente. Não tem ninguém fumando. Alguém entra naquele ambiente. A nicotina fica no ambiente. Ela fica na parede dos móveis, do tapete. E depois se desprendem e formam reações químicas ligando a nitrosaminas que são cancerígenos. É aquela velha história do pai que é fumante e quando tá com o filho não fuma no carro, vai fumar sozinho. Mas quando o filho entra, ele tem o pause respiratório porque aquele obrecho está contaminado. E o quaternário? O fumicultor. O fumicultor que fica plantando nicotina que passa pela pele e leva uma doença clássica chamada doença mão verde, leva a intoxicação nicotínica, né? E aumenta muito a depressão e casos de suicídio muito grandes pela plantação de nicotina. Então, ele não faz bem nenhum a ninguém o tabaco, somente a indústria do tabaco. Isso. Certo? Cada vez mais milionária, cada vez mais investindo em desenvolvimento de tecnologia para novos produtos, apresentar à população, né? Principalmente aos jovens que não é tão informação, né? Sim. Que fuma às vezes, eu tenho que pertencer a algum grupo.
Então tem o grupo lá do pessoal que faz ginástica. Ah, isso aí não é meu. Mas tem o grupo aqui do que fuma, que de repente é bacana para mim, né? Então isso aí é uma forma de cooptar. A gente tem que estar sempre atento com o texto. Estava reduzindo, agora com o cigarro eletrônico, a coisa está aumentando, né? Mas as pessoas continuam também fumando cigarro convencional. Qual forma de tabaco? Sim, convencional. Temos que esquecer disso. Convencional é convencional que é vendido numa banca de jornal, no varejo, né? Isso aí é que você é contrabandeado, né? Que você não sabe nem o que tá ali, não tem controle nenhum. Então é isso mesmo. Até porque tem estudo que mostra que o jovem que começa a usar cigarro eletrônico tem até 4 vezes mais chances de passar para cigarro Convencional. concorrente. Depende da nicotina, é mais fácil fumar cigarro comercial. É a porta de entrada. Ararata. E a peça de entrada também para outras drogas, infelizmente.